Da doutrina espírita é muito especial, porque, na verdade, ele representa, na minha visão, evidentemente, aquela escola espiritualista mais esclarecida que podemos ter aqui na Terra, diante da nossa próprio nível intelectual. Sabemos que existem outras escolas espiritualistas importantes, até mais antigas que a doutrina espírita, como, por exemplo, a Rosa Cruz, que é do século XVII, mas a doutrina espírita é única. A doutrina espírita foi trazida com base na mediunidade, o que é bastante significativo, e a diferencia das outras, tanto que Allan Kardec logo procurou, após a publicação do Livro dos Espíritos, escrever o Livro dos Médiuns. Então, ele procurou ressaltar a importância da mediunidade e ficamos refletindo como isso é uma bênção, considerando que no Brasil, provavelmente, hoje nós tenhamos cerca de 18 a 19 mil centros espíritas. Você criar um centro espírita não é fácil, mas também não é difícil. Você não precisa ter regras ou construções específicas, não. Com uma casa simples, você já tem início, pode dar início à atividade em um centro espírita. E sabemos que nesses centros, evidentemente, com as diferenças específicas de cada um, mas na essência todos têm a mesma configuração de trabalho e trabalho principalmente nas mesas mediúnicas, onde procura-se nessas mesas levar o atendimento espiritual para aqueles espíritos que estão em sofrimento e que não sabem, muitas vezes, até que desencarnaram. Então, é uma benção, porque faria a pergunta: qual país do mundo que tem essa quantidade de mesas mediúnicas como as que o Brasil possui através dos centros espíritas? A doutrina espírita também foi trazida num momento bastante importante, no século XIX, e Kardec se utilizou das metodologias científicas e métodos científicos que foram desenvolvidos a partir do século XVIII, século das luzes. Quantos cientistas confirmaram, por suas experiências e seus experimentos, a palavra apresentada e o entendimento e as teses apresentadas por Allan Kardec, evidentemente que emanavam do mundo espiritual. Também a doutrina espírita nos traz a questão da reencarnação, o que é bastante importante, é como se fosse um pilar. Sabemos que não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação, é uma lei natural. O próprio Nicodemos se surpreendeu com Jesus, porque o mestre falou: se você não sabe das coisas da terra, como é que eu posso lhe falar sobre as coisas do céu? E a época de Kardec, o próprio espiritualismo inglês, por exemplo, ele não aceitava a reencarnação. Por exemplo, o maior médium inglês da época, Daniel Douglas Home, também conhecido como o médium voador, ele não acreditava em reencarnação. E entendemos que isso veio muito até por causa do egoísmo e do orgulho humano. Na época, por exemplo, a Inglaterra dominava, era um grande império, dominava parte do mundo, e ela realizava feiras internacionais para apresentar os seus produtos e as suas tecnologias.
E ela trazia das regiões onde ela dominava aqueles seres primitivos da Nova Guiné, da Polinésia, enfim, para que eles vivessem, e eles simulavam o habitat nessas feiras, cercavam esses grupos familiares, eles lá viviam como se estivessem nos seus locais de origem, e as pessoas com as suas luvas, saias rodadas, com as suas cartolas, ficavam vendo aquelas criaturas lá. Isso, de certa forma, era como se fosse quase um zoológico. Provavelmente deviam pensar, né, se existe reencarnação, ou eu passei por aí, ou o que é pior, eu passarei por ali. Por essa razão, eles reagiram, mas, evidentemente, a verdade não se consegue parar, e a próprio espiritismo inglês já há algum tempo adota e aceita, evidentemente, a reencarnação. E, por fim, e não menos importante, a doutrina espírita segue as tradições espiritualistas judaico-cristãs. Tanto que, logo ao escrever, escreveu o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, sozinho, sem ninguém a perturbar, em San Andrés, Allan Kardec, logo no primeiro capítulo, apresenta as 3 revelações, sendo a primeira a revelação de Moisés, a segunda a revelação de Jesus e a terceira a revelação dos Espíritos, a doutrina espírita. Evidentemente, ao se considerar como a terceira revelação nessa tradição judaico-cristã, evidentemente que esse posicionamento gerou uma série de reações muito críticas com relação à doutrina espírita codificada por Kardec.